prometido a vocês, eu estou aqui gravando a correção das atividades, né, dos assuntos que vão cair na prova agora na próxima sexta-feira. Então, em vez de fazer 2 vídeos, eu vou fazer um só. Eu vou corrigir a atividade dos 2 conteúdos da prova, que é a Revolução Industrial e o primeiro e o segundo exercício, né, o conteúdo é o Brasil pré-colonial. Então, para que vocês tenham um bom resultado, além de, claro, assistir a videoaula que já coloquei para vocês, assista também esse vídeo que eu corrijo, né, os exercícios para fixar o conteúdo, né, que vocês estão estudando para a prova, tá? Prestem atenção e vamos lá. Vou compartilhar aqui o primeiro exercício, que é sobre a Revolução Industrial. Rapidinho, tá? Pronto. Deixa eu ficar online aí para vocês. Beleza? Então, vamos lá, vou corrigir aqui. Eu não vou demorar muito lendo e respondendo, porque, como está gravado, vocês podem pausar para poder corrigir, tá? E vou pedir desculpa um pouquinho pelo som alto aqui, que o vizinho acordou hoje no feriado todo animado. Mas vamos lá. Exercícios de Revolução Industrial. Questão da AMAN, 2015. Então, diz o seguinte. O acúmulo de capitais, ou seja, o acúmulo de dinheiro, a modernização da agricultura, a disponibilidade de mão de obra e de recursos naturais, e a força do puritanismo, que era a religião lá da Inglaterra, ajudam a explicar o pioneirismo da... Bom, vocês assistiram o vídeo, e lá, a todo momento, eu falo sobre o pioneirismo da Inglaterra. Tá? Então, a Inglaterra foi o primeiro país a realizar a Revolução Industrial, a alterar o modo de produção que existia nas fábricas. Nas fábricas, antes, a produção era manual, e com as invenções, né, a produção passou a ser maquinofatureira, ou seja, feita pelas máquinas, tá bom? Então, o que a questão faz aqui é dizer os motivos que ajudaram a explicar, né, a proporcionar à Inglaterra o pioneirismo na Revolução Industrial. Então, eu coloquei aqui só para revisar isso. Então, obviamente, se a gente está falando de Revolução Industrial, a gente fala sempre do pioneirismo da Inglaterra, tá bom? O primeiro país, entre esses listados, que alterou o modo de produção nas fábricas, de manual para maquinofatureiro, tá bom? E vocês viram no vídeo, tá tranquilo, foi só para recapitular. Vamos para a segunda questão, da UFG, provavelmente é a Universidade Federal de Goiás, né? Leia as informações a seguir. Em meados do século XVIII, James Watt patenteou na Inglaterra seu invento, sobre o qual escreveu a seu pai. O negócio a que me dedico agora se tornou um grande sucesso. A máquina de fogo que eu inventei está funcionando e obtendo uma resposta muito melhor do que qualquer outra que tenha sido inventada até agora. Então, James Watt é citado no vídeo, tá? Ele foi um dos que inventaram as novas máquinas que mais tarde seriam usadas na Revolução Industrial. A Revolução, e até terminei falando a resposta. A revolução histórica relacionada ao texto, a fonte primária de energia utilizada em tal máquina e a consequência ambiental do seu uso são, respectivamente, Revolução Puritana? Não. Então, você já para por aí. Revolução Gloriosa? Não, não. Aí você vem aqui, Revolução Industrial. Se está falando de invenção de máquina, obviamente está se relacionando à Revolução Industrial, tá? E essa máquina de fogo que ele inventou, ela era movida por gás ou era movida por carvão? Bom, vocês viram que a Inglaterra foi a pioneira na Revolução Industrial porque tinha minas de carvão que alimentavam as máquinas. Foi isso que eu falei no vídeo, na explicação, tá? Ora, a partir do momento que você queima carvão mineral, você aumenta a poluição atmosférica, tá bom? Então, na segunda questão, James Watt
descreve a máquina que ele inventa, tá? Essa invenção das máquinas é dentro do processo de revolução industrial, que usa como combustível carvão mineral e que, por consequência, aumenta a poluição atmosférica. Acho que você se lembra na videoaula, tá? Quem não lembra, volta lá depois e assista. A gente sempre tem imagens, né, das fábricas, pinturas das fábricas com aquele horror de fumaça saindo das chaminés, né? Então, ali é uma característica da poluição atmosférica causada pela queima do carvão mineral, ok? Então, acho que é fácil a questão. Vamos passar para a próxima, que é a PUC de Campinas. O novo processo de produção introduzido com a Revolução Industrial, no século XVIII, caracterizou-se pela a implantação da indústria doméstica rural em substituição às oficinas, realização da produção em grandes unidades fabris, ou seja, em grandes fábricas, e intensa divisão do trabalho, mecanização da produção agrícola e consequente fixação do homem à terra, facilidade de compra na compra de máquinas pelos artesãos que conseguiam financiamento para isso, preocupação em aumentar a produção, respeitando-se o limite da força física do trabalhador. Bom, o que vocês viram é que a Revolução Industrial, como eu já falei aqui, ele mudou a forma de produzir, tá? As pessoas produziam em oficinas, em pequenos ambientes, e passaram a produzir em fábricas, tá? E cada um realizando um tipo de trabalho. Na época das oficinas, todo mundo, por exemplo, todo mundo fabricava o sapato. O cara cortava, o cara costurava, né? Então, a pessoa fazia todo o processo de produção, mesmo que tivesse mais uma pessoa, mas cada um fazia tudo. E aqui não, nas fábricas, cada um faz uma parte. Então, um só corta, um só costura, tá? Então, uma característica da Revolução Industrial é que a produção era nas fábricas, nas unidades fabris. Então, quando você ouvir esse termo, você sabe que está falando de fábricas. E ocorria uma divisão do trabalho, tá? Porque nas fábricas, cada um realiza uma etapa da produção. Cada um faz uma parte da produção da mercadoria, ok? Então, a letra B, tranquilidade aí. Vamos passar para a próxima questão e última, né? Questão da UEL. Um fator que contribuiu decisivamente para o processo de industrialização na Inglaterra do século XVIII foi, então, um fator que contribuiu, então, é um dos motivos que contribuiu para a industrialização da Inglaterra, tá? Foi a acumulação de capital, de dinheiro, resultando da exploração colonial praticada pela Inglaterra através do comércio, a concorrência tecnológica entre ingleses e americanos que estimulou o desenvolvimento econômico, a expulsão das tropas napoleônicas do território inglês, que uniu os interesses nacionais em torno de um esforço de desenvolvimento, o movimento ludista na Inglaterra, com a destruição das máquinas consideradas obsoletas, ao incentivar a invenção de novas máquinas, a abertura de mercados na Alemanha e na França para a Inglaterra, por meio de um acordo comercial conhecido por Pacto de Berlim. Então, qual dessas opções contém um fator, um motivo que contribuiu para a industrialização na Inglaterra? Bom, a Inglaterra, se vocês se lembram, eu falei o seguinte: a Inglaterra ela conseguiu realizar a Revolução Industrial, primeiro porque ela acumulou muito dinheiro com as grandes navegações, tá? Os países, por exemplo, Espanha e Portugal, pegavam na América muito ouro, muita prata, só que se preocupava com isso, não se preocupava em produzir. E quem é que já produzia? A Inglaterra. A Inglaterra já tinha as fábricas, só que as pessoas só produziam manualmente, mas tinha fábrica. Então, como Portugal e Espanha não produziam, pegava seu ouro e prata e comprava da Inglaterra. Então, para onde é que ia a riqueza? Para a Inglaterra. Então, com essa grana vinda da exploração colonial, né, feita por Espanha e Inglaterra, por Espanha e Portugal, quem lucrou mais foi a Inglaterra, porque terminava vendendo para a Espanha e Portugal. Tá? Espero que tenha ficado claro. Então, a Inglaterra fez a Revolução Industrial porque acumulou dinheiro, ok? Isso eu falo tanto no assunto grandes navegações, quanto no assunto Revolução Industrial. A Inglaterra se tornou a maior potência do mundo porque acumulou dinheiro. Acumulou dinheiro e investiu na industrialização.
na modernização das fábricas, na mudança na forma de produzir nas fábricas, que deixou de ser manual para ser por máquinas, ou seja, maquinofatureira, ok? Então, eu vou encerrar aqui esse exercício e vou passar logo para o próximo exercício, que é o Brasil pré-colonial. Então, eu vou compartilhar para vocês aqui o segundo exercício, porque aí fica um vídeo mais curto, fica um vídeo só para os dois exercícios, tá? Então, esperar aparecer na tela. Pronto. Vamos lá. Exercícios Brasil pré-colônia, tá? Então, aqui é um exercício de fixação, são coisa rápida mesmo. No período pré-colonial, ou seja, nós estamos falando de quando, aquele iniciozinho que o Brasil não foi colonizado de fato pelos portugueses, porque eles nem povoaram, tá, o território brasileiro, não moravam aqui, chegavam aqui, pegavam suas coisas e iam embora. Isso aí eu já expliquei na videoaula. Então, no período pré-colonial, a atividade econômica que teve maior destaque foi a do pau-brasil. Então, vocês viram no vídeo que, como os portugueses não moravam aqui, eles nem investiram na mineração, eles não plantavam cana, não plantavam café, não plantavam nada, porque eles não moravam aqui. Já o pau-brasil é apenas uma árvore que chegava aqui, os índios tiravam para eles, como vocês viram, né? No escambo, era o comércio entre índios e portugueses. Então, os índios iam para a floresta, tirava o pau-brasil e entregava os portugueses em troca de mercadorias, tá bom? Então, a atividade econômica do período pré-colonial é pau-brasil, não tem erro, tá bom? Vamos à segunda questão da César Gran Rio. O início da colonização portuguesa no Brasil, no chamado período pré-colonial, ou seja, nos primeiros 30 anos, como vocês viram no vídeo, foi marcado pelo... Nessa época, o que Portugal fez? Enviou expedições exploratórias do litoral e fez escambo do pau-brasil, plantou e explorou o pau-brasil associado ao tráfico de escravos africanos, deslocou para a América a estrutura administrativa e militar já experimentada no Oriente. Então, eles instalaram aqui no Brasil uma estrutura, cidades, governos, essas coisas, no período pré-colonial. Fixou missionários de várias ordens religiosas para catequizar os indígenas. Implantou no período pré-colonial a lavoura canavieira, junto com capital, patrocínio holandês. Então, gente, no período pré-colonial, como já foi dito, os portugueses não ficaram aqui em nenhum momento. Então, qualquer coisa relacionada aos portugueses permanecerem no Brasil é falso, tá? Então, por exemplo, aqui, implantação da lavoura canavieira, isso não é verdade, porque para você praticar lavoura, você tem que morar no lugar, você tem que plantar. E os portugueses não ficavam aqui. Fixação de grupos missionários, falso. Ninguém se fixou aqui. Como eu disse, várias vezes os portugueses vinham e iam embora. Deslocamento da estrutura administrativa e militar. Implantou governos, trouxe exércitos? Não, não ficavam aqui, tá? Plantio e exploração do pau-brasil. Onde é que está errado isso? Primeiro que o pau-brasil ele não era plantado, ele só foi explorado, ele era retirado daqui do Brasil. Segundo que o pau-brasil era retirado não com a mão de obra africana, e sim indígena, tá? Então, só sobra a letra A. Vocês viram que, no período pré-colonial, os portugueses enviavam expedições que exploravam o território, expedições que faziam escampo do pau-brasil, tá? Vocês estão lembrados muito bem disso depois de assistir o vídeo. Terceira questão, o SS, assinale a alternativa correta a respeito do período pré-colonial brasileiro. Os franceses não reconheciam o domínio português, tanto que se chegaram a se estabelecer no Rio de Janeiro e no Maranhão. O trabalho intenso de Anchieta e Nóbrega na catequese dos índios tinha por objetivo impedir a escravização do gentio. Gentio é a pessoa da terra, no caso, o índio. Então, aqui está dizendo que os padres que aqui vieram catequizar os índios, né, eles tinham o objetivo de impedir a escravização do índio. C. A ocupação temporária europeia por meio de feitorias
deveu-se à inexistência de organização social produtora de excedentes negociáveis. D. A cordialidade dos indígenas contrastava com a hostilidade europeia dos portugueses, cujo objetivo metalista conduzia sempre à prática da violência. Letra E. A cordialidade inicial entre europeus e índios deve-se ao fato de que o objetivo catequético, ou seja, de catequizar os índios, superava fins materiais da expansão marítima. Então, qual é a alternativa correta, né, sobre o período pré-colonial brasileiro? Bom, vocês viram que existiam, período pré-colonial, existia as expedições guarda-costas, devido à presença constante de ingleses e franceses no litoral brasileiro. Então, para impedir que ingleses e franceses pegassem o pau-brasil e mantivessem contato com os índios, Portugal enviou navios de guerra para policiar o litoral brasileiro. Tá? Então, os franceses, de fato, não reconheciam o domínio português. Quem assistiu àquela videoaula sobre grandes navegações, né, eu falei que o rei da França, Francisco I, não reconhecia o Tratado de Tordesilhas e dizia: terra não é de quem descobre, terra é de quem toma conta dela. Então, ele mandou invadir todo lugar que ele pudesse aqui na América. Inclusive, tentaram invadir também o Brasil, tá bom? Então, a opção correta aqui é a letra A, tá? Vamos à próxima questão, Enem 2011. Em geral, os nossos tupinambás ficam bem admirados ao ver os franceses e os outros dos países longínquos terem tanto trabalho para buscar o seu arabutã, ou seja, como eles chamavam o pau-brasil, tá? Houve uma vez um ancião da tribo que me fez esta pergunta: por que vim de vós outros, nem sei como pronunciar, hiperós, ou seja, francês e português? Isso aqui, gente, é como os índios chamavam eles, tá? Franceses, portugueses. Por que vocês vieram tão longe buscar lenha para vos aquecer? Não tendes madeira em vossa terra? Então, olha como é a visão do índio, né? Ele achava que o português vinha pegar pau-brasil para fazer lenha, porque o Brasil não tinha nenhuma utilidade para o índio, tá? Então, não sabia ele que os franceses usavam o pau-brasil para extrair tinta e tingir tecidos, tingir roupas, tá? Então, vamos aqui à pergunta. O viajante francês Jean de Lery reproduz um diálogo gravado em 1557 com um ancião tupinambá, o qual demonstra uma diferença entre a sociedade europeia e indígena, no sentido do destino dado ao produto de trabalho nos seus sistemas culturais. Lembra que eu falei? Né, eu comentei aí na leitura que era engraçado ver a visão diferente que o índio tinha da madeira. Então, a resposta certa aqui, eu nem vou adiante, é a letra A. Tá? Aí fala do destino dado ao produto. Qual é o produto? O pau-brasil. Qual é o destino que os índios achavam que era? Lenha. Qual era o destino que os portugueses davam? Tinta. Tá? Então, é uma diferença, né, do destino dado ao produto do trabalho nos seus sistemas culturais. Vamos à última questão. Os primeiros 30 anos da história do Brasil são conhecidos como período pré-colonial. Nesse período, a coroa portuguesa iniciou a dominação das terras brasileiras, sem, no entanto, traçar um plano de ocupação efetiva. A atenção da burguesia metropolitana e do governo português estavam voltados para o comércio com o Oriente. Então, vamos por parte aqui, porque a pergunta é muito grande para vocês não se perderem. Então, ele fala aqui dos primeiros 30 anos do Brasil, o chamado período pré-colonial. Aqui fala que os portugueses começaram a dominar o Brasil, mas não ocuparam de forma efetiva o território, isso vocês já sabem, porque a atenção da burguesia estava voltada para o Oriente, para a Índia, para as especiarias. Então, os portugueses não ocuparam o Brasil de imediato, porque estavam interessados no comércio de especiarias, tá bom? O desinteresse português em relação ao Brasil estava em conformidade com os interesses mercantilistas da época,
como observou o navegante Américo Vespúcio, após a exploração do litoral brasileiro. Pode-se dizer que não encontramos nada de proveito, falou Américo Vespúcio. Tá? Sobre o período retratado no texto, qual é o período retratado no texto? Os primeiros 30 anos da história do Brasil, conhecido como período pré-colonial. Tá? Sobre o período pré-colonial, pode-se afirmar que o desinteresse português pelo Brasil nos primeiros 30 anos de colonização deu-se em decorrência dos tratados comerciais assinados com a Espanha e tinha prioridade pela exploração de terras situadas a oeste de Greenwich. Maior distância marítima era a maior desvantagem brasileira em relação ao comércio com as Índias. O desinteresse português pode ser melhor explicado pela resistência oferecida pelos índios, que dificultava o desembarque e o reconhecimento de novas terras. A abertura de um novo mercado na América do Sul ampliava as possibilidades de lucro da burguesia metropolitana portuguesa. O relativo descaso português pelo Brasil nos primeiros 30 anos de história explica-se pela aparente inexistência de artigos ou produtos que atendiam os interesses daqueles que patrocinavam as expedições. Então, gente, a letra A não tem nada a ver, né? Esse período aí, aqueles que o desinteresse de Portugal pelo Brasil foi por causa do tratado com a Espanha, não sei o que, de Greenwich, nem foi isso, era Tordesilhas, mas mesmo assim não tem nada a ver. Está dizendo que o desinteresse dos portugueses no Brasil é porque o Brasil era mais longe em relação à Índia. Pelo contrário, a Índia era mais longe que o Brasil, de Portugal. Aqui está dizendo que os portugueses não tinham interesse pelo Brasil por causa da resistência dos índios. Mentira, os índios tinham arma, ou desculpa, os portugueses tinham armas. A abertura de novo mercado ampliava as possibilidades de lucro, eles não tinham interesse, o próprio texto falava. Tá? Então, era desinteresse. Então, como diz Américo Vespúcio, aqui no Brasil não tinha o quê? Nada de proveito. Então, o descaso dos portugueses pelo Brasil é porque aqui eles não viram de imediato nada que se aproveitasse. Só depois é que descobriram o pau-brasil, tá? Mas não tinha nada que, tipo, principalmente o que eles buscavam, que era ouro, prata e especiarias, tá bom? Então, esse é o vídeo que eu gravei para vocês aqui. Espero que tenham gostado. Estudem para a prova, tá? Tenham uma boa prova. Cuidem-se aí na pandemia, para a gente poder voltar a ter aulas presenciais, tá bom? Um abraço e até a próxima, gente.